Estamos começando mais um programa Personalidades e trazendo para você hoje uma entrevista com o diretor-presidente da FAPES. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida. Como uma plataforma do Portal de Negócios do Espírito Santo, o programa Personalidades vem apresentar ícones da economia capixaba, gastronomia, turismo, setor público e privado, nos quais você e eu podemos ficar antenados do que acontece no nosso estado. Estamos aqui para você realizar bons negócios e que juntos possamos produzir um Brasil cada vez melhor. Estamos aqui hoje com o diretor-presidente da FAPES, Dênio Rebelo Arantes. Dênio, seja bem-vindo ao programa Personalidades. Muito obrigado, é uma oportunidade muito interessante para nós. Na realidade, Dênio não é qualquer pessoa. Dênio é uma pessoa super preparada, ele foi reitor do IFES, uma pessoa que tem assim uma carreira muito grande na área educacional, mas ele é mestre em física, bacharel em física e matemática e doutor em ciência dos materiais. É isso mesmo? É isso mesmo. Lá atrás, né, quando eu ainda trabalhava nos laboratórios da vida. Nós estamos aqui e eu queria ouvir um pouco sobre o Dênio, sobre sua carreira, aquilo que o trouxe a esse momento da sua vida. Bom, minha carreira, ela se parece muito com a de qualquer professor, né? Eu trabalhei durante alguns anos na Unicamp, cerca de 12 anos. Lá eu tive duas carreiras, em algum momento eu fui técnico administrativo, né? Trabalhei simplesmente só com pesquisa e depois passei para professor, fiz um pequeno período na UENF, logo no início da UENF, trabalhei durante um ano mais ou menos na UENF, depois fiz concurso na então Escola Técnica Federal do Espírito Santo, que logo em seguida virou Cefetes, entrei como professor na Escola Técnica e lá, além da carreira de professor, tive a oportunidade de algumas coisas muito interessantes, viver um momento muito especial, que foi a transformação em Cefet, e naquele momento criamos a Fundação de Apoio, que existe até hoje. Eu participei nessa criação, fui o primeiro presidente do Conselho de Administração da Fundação. Isso me deu também uma experiência que hoje me ajuda aqui na FAPES, né?
E em seguida eu acabei entrando na gestão, fiquei na gestão durante muitos anos lá no IFES e cheguei ao posto máximo de reitor e fui 2 mandatos seguidos reitor, exatamente no momento de transição entre Cefetes e Instituto Federal. Foi realmente período da história fantástico, que eu tive a oportunidade de contribuir no processo de construção dos institutos, até na lei de criação dos institutos, e para mim foi extremamente gratificante participar desse momento da história de uma instituição centenária como o IFES. Dênio, hoje como presidente da FAPES, eu fico assim, às vezes, imaginando como é que o meu telespectador, o nosso telespectador, pode entender melhor sobre a FAPES. Por quê? Porque essa história de incentivo à pesquisa, incentivo à inovação, é uma coisa assim, talvez para mim e para algumas pessoas um pouco nova. Você tem assim alguma coisa para falar sobre a FAPES? Aquilo que você podia esclarecer para que os nossos telespectadores possam entender melhor sobre a FAPES? Sem dúvida nenhuma. Realmente a FAPES é muito conhecida num grupo de pessoas que trabalham com ciência e tecnologia e mais recentemente as pessoas que também trabalham com inovação. Ela tem 15 anos de vida, é jovem em relação a outras FAPES pelo país, mas já não é tão criancinha mais, nós já estamos numa fase de adolescência, digamos assim, né? Já temos 15 anos, é uma instituição que hoje a nível nacional está muito bem posicionada. Se você compara com as outras fundações de apoio, a gente está num momento muito especial também da FAPES, graças ao momento que o Estado do Espírito Santo vive, graças à política que o governo tem em relação à ciência, tecnologia e inovação. A FAPES, ela tem uma finalidade que é até simples de entender. Nós temos a obrigação de fomentar é ajudar do ponto de vista financeiro e um pouco organizacional, mas muito mais financeiro, as instituições e os seus pesquisadores a desenvolverem ciência, tecnologia e inovação. E para que serve isso? Serve para que a sociedade consiga receber aquelas mudanças que são criadas no processo de desenvolvimento da ciência. Então, a FAPES sempre trabalha com um olho naquilo que a sociedade que interessa à sociedade. A nossa ideia aqui na FAPES, pelo que nós trabalhamos, é levar para a sociedade capixaba o resultado do trabalho desses cientistas transformados em bem-estar, transformado em negócio, transformado numa melhor condição de vida para a sociedade como um todo. É para isso que serve a FAPES. Ela usa o dinheiro do próprio Estado, dinheiro que, portanto, foi arrecadado de impostos, para melhorar a vida de todos. Eu sei que você não faz isso sozinho, você tem uma equipe hoje aqui, pessoas que estão te auxiliando. Você quer apresentá-los? Claro. Aqui, nesse momento comigo, né, tem o nosso diretor de inovação, o Elton Siqueira Moura, e a nossa gerente de inovação, Luciana Paiva. E também o Mike, que está ali, não aparecendo, mas nosso grande comunicador. Nós estamos... a FAPES é um conjunto de pessoas muito experientes. O menos experientes aqui somos eu e o Elton, né? Que estamos aqui, não temos nem um ano que estamos na FAPES, né? As outras pessoas estão aqui há bastante tempo, conhecem do riscado, como se diz, né? Sabem o que tem que fazer dentro dos processos que a gente realiza, e é graças a esse conjunto de pessoas que a gente consegue fazer tudo que nós estamos fazendo numa intensidade que nós estamos fazendo nesse momento. Então, efetivamente, é um trabalho coletivo, trabalhado sempre de forma coletiva, planejado de forma coletiva, e é assim que a gente consegue ter efetividade e alcançar os resultados que nós temos hoje. Nós queremos agradecer muito a FAPES pela parceria que nos concedeu de poder estar trazendo alguma coisa para o Estado. A gente ficou sabendo do Projeto Centelha, e quando ficamos sabendo sobre o Projeto Centelha, achamos que seria importante participar, ajudar, contribuir com alguma coisa para que a sociedade possa também ter um entendimento melhor daquilo que pode ser feito. E eu gostaria que vocês falassem sobre o Projeto Centelha para nós, porque eu acho de suma importância
é o que nós estamos investindo no nosso tempo, nós estamos postando, os nossos telespectadores têm recebido e-mails, têm recebido muitas coisas sobre o Centelha. E nesse momento nós temos também uma data limite, né, de inscrição. Então esse programa vai no ar amanhã, dia 11 de outubro, ele vai ao ar amanhã, para que a gente consiga correr um pouco mais com esse processo de inscrição das pessoas interessadas. Antes de mais nada, a gente agradece muito, porque, sem dúvida nenhuma, uma das dificuldades que se tem com ciência, tecnologia e inovação é fazer chegar as informações às pessoas certas. E graças a pessoas como vocês e sua equipe que a gente vai conseguir aumentar essa divulgação. O programa Centelha é uma segunda versão de um programa que já aconteceu aqui no Espírito Santo, chamado Sinapse, que foi a primeira experiência que a Luciana participou nessa época ainda, tem um ano e meio atrás, 2 anos, 2017, 2 anos. E esse programa foi uma espécie de teste que foram feitos em alguns estados, o Espírito Santo foi um deles, e deu muito certo. Ele foi evoluído, digamos assim, e corrigido alguns erros, né? E agora ele está sendo lançado a nível nacional como o programa Centelha. Então todos os estados que aderiram ao programa estão nesse momento, ou já fizeram a sua primeira parte de coletar as ideias, ou estão no processo de coletar as ideias. O programa Centelha é aquele que se coloca no início do processo de inovação. O processo de inovação tem várias etapas diferentes, e a primeira etapa é uma etapa que é até bastante óbvia, é ter a ideia. Você precisa de uma ideia nova, né? Essa ideia ela tem que ser testada durante frente a diversas coisas, para ver se ela tem validade, para ver se ela tem futuro, se ela é uma ideia que pode virar um processo ou um produto novo que tem utilidade. Porque a inovação só se realiza se aquilo que você fez ele vira alguma coisa útil para a sociedade, na maioria das vezes rendendo inclusive financeiramente. Eventualmente pode ser um processo que beneficie socialmente as pessoas e não necessariamente renda financeiramente, mas na maioria das vezes ele rende financeiramente, e esse é um dos testes que a gente tem em relação à inovação. Então o Centelha está naquele primeiro momento, por isso ele chama Centelha, né? Aquela ideia de que ele primeiro momento em que você risca o fósforo para começar o processo de inovação, né? Então, o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando ideias novas. Todo mundo que tem uma ideia, é o momento. A ideia, mas não está muito madura ainda, não tem problema, coloca a sua ideia, tenta traduzi-la dentro do nosso formulário, onde você expõe a ideia, porque a partir desse momento é que você vai saber se sua ideia tem alguma possibilidade. Na hora de que você tentar traduzir a sua ideia, é aquele primeiro momento que já está fazendo um teste. Vamos ver se eu consigo, essa coisa que eu acho que é tão bacana, ver se eu consigo colocar num formato que é um formato o início do processo de inovação. Então o Centelha está bem aí. Existem outros editais que também estarão logo na praça, que são para etapas mais para frente, a empresa já formada por uma startup, para diferentes etapas desse processo de inovação. Então a Centelha é esse primeiro momento, e nesse primeiro momento a gente precisa ter milhares de ideias, porque é a partir de milhares de ideias que a gente vai conseguir 10 que são excelentes, e uma, quem sabe, vai virar o famoso unicórnio, né, de R$1 bilhão. Seria muito dólares. Bom, né? Eu queria participar desse R$1 bilhão aí. Dólares, vamos falar R$1 bilhão de dólares, pode ser mais bacana. Gente, nós estamos aqui na FAPES e o diretor-presidente Dênio está contando um pouco para nós sobre o Centelha. Mas alguém pode perguntar assim, existe algum tipo de ramo que não entra, de atividade, de segmento, que não entra no Centelha? Ou qualquer ideia em qualquer ramo entraria no Centelha? No momento nós somos absolutamente abertos a qualquer ideia, de qualquer ramo, de qualquer assunto, de qualquer coisa. Porque a inovação é uma coisa muito inusitada. Às vezes você vai achar a ideia num canto perdido que ninguém nunca olhou para ele. Então não tem como você delimitar nesse início do processo ramos ou áreas ou verticais ou campos, não existe isso. Nesse momento é qualquer ideia, de qualquer ramo, de qualquer processo, de tudo.
seja para uma ideia para o público, uma ideia para uma atividade privada, todas interessam. Alguém perguntou para mim assim, eu li a sua postagem, gostei da sua postagem, me entusiasmei, fiz lá um projeto, mas eu fiquei parado pensando na minha equipe, porque não tem uma equipe, a equipe sou eu. E eu disse para ele assim, mas bom, então comece você com a sua equipe. E ele me perguntou, mas lá na frente eu vou ter que apresentar uma equipe de pessoas capacitadas junto comigo, ou eu posso levar isso da forma que eu estou levando? Isso também é uma coisa interessante, né? O empreender, inovar, é uma atividade que pode começar sozinho, até pode começar sozinho, mas ao longo do processo, obrigatoriamente, você vai ter que conquistar adeptos. E esse é um processo, a pessoa pode ficar muito tranquila, se a ideia dela for boa e ela conseguir fazer a tradução da ideia dela, ela vai ter adeptos. Não se preocupe com isso. Esse é um processo que acontece quase que naturalmente, né? É um processo que essa pessoa acaba adquirindo uma liderança e começa a atrair outras pessoas para essa ideia. Claro que se não expuser a ideia, não estiver disposto a ouvir as críticas, não estiver disposto a reformular e ajustar de acordo com o que vai acontecendo no caminho, então pode ser que não consiga e que fique sozinho. Hoje em dia, imaginar que nós temos alguém que realize sozinho uma inovação é muito difícil. Cada vez mais o conhecimento é complexo, cada vez mais as atividades são interdisciplinares e a gente precisa de conhecimento de várias pessoas que têm acúmulos e especialidades diferentes. Então, normalmente a inovação nasce a partir de um conjunto de ideias, de um conjunto de pessoas. Ela vai começar a centelhinha de uma ideia, mas a partir que o processo avance, acaba juntando outras pessoas que se interessam por essa ideia. Gente, vocês não estão ouvindo qualquer pessoa falando. Vocês estão ouvindo um pesquisador, um homem que tem vários capítulos de livros escritos. E eu queria que ele falasse um pouco disso também, porque para que nós possamos dar mais consistência à sua palavra, as pessoas precisam entender que você tem uma capacidade imensa aí para poder ensinar e deixar essas pessoas que estão ali te ouvindo mais acesas, para que fiquem mais acentelhadas, que essas centelhas dela possam crescer e realmente se inscrever no Projeto Centelha. Isso é muito interessante, porque, lógico, para eu ter conseguido entrar como professor, ter feito doutorado, pós-doutorado, etc., eu estudei muito, né? É inegável. Trabalhei muito, fiz muitas pesquisas, né, muitos projetos. Isso é a parte, digamos, científica, né, da minha vida. Mas inovação não é necessariamente assim. Inovação, ela precisa de conhecimento, mas não necessariamente do conhecimento acadêmico, exatamente, né? Nós precisamos que a academia desenvolva processos, ideias novas, mas na hora de transformar isso em realidade, a gente precisa de outro tipo de pessoa que não aquele cientista clássico. Nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a pegar essa ideia e testá-la lá no mundo real, lá no mercado mesmo, no mundo real, para ver se é uma ideia que é bacana só para ele, não interessa para ninguém. Então eu tenho que fazer esse teste. E essa coisa da inovação, aí sim é um negócio tão fantástico, que eu me apaixonei ao longo da minha vida, e de alguns anos, talvez nos últimos 6, 7 anos, eu tenha me voltado muito para entender um pouquinho mais a inovação, tentar participar desse processo, abandonando mais o meu lado acadêmico que eu tinha anterior, que era muito mais de fazer pesquisa ali no laboratório, etc. Fazer pesquisa no laboratório é bacana, mas você tem um mundo controlado. Na hora que você vai fazer inovação, você vai para o mundo real, em que você controla só uma parte do processo. Então, é muito importante você ter conhecimento, absolutamente importante. Sem conhecimento a gente não faz nada. Por isso a FAPES faz um esforço grande também de fomentar a ciência e tecnologia. Mas não basta isso, é preciso dar os outros passos para fazer a inovação, tá? Então, esses outros passos como eu disse, acreditar em você, liderar um processo e testar a sua ideia no mundo real. Isso é extremamente importante.
Se você não testou a sua ideia ainda, eu acho bom você começar a querer testar, porque depois dessa aula, depois dessa colocação tão franca e aberta aqui para você poder desenvolver a sua ideia, eu acho bom você começar a correr, porque tem data limite, não tem? Tem. Não. Isso é uma coisa muito interessante. Eu tenho lá uma enteada que no momento ela tá estudando lá no IFES, estava fazendo um processo de inovação dentro de um projeto. E a primeira coisa que ela recebeu como encomenda é pegar a ideia e testar. Ou seja, distribuir essa ideia para um monte de gente, para que as pessoas respondam, né, se não me interessa, eu acho que eu usaria um produto assim, eu usaria um produto assado. Porque se você receber um monte de respostas, ou não receber resposta nenhuma, ninguém nem olhou para o negócio, ou você recebeu um monte de resposta negativa, nem comece, tá certo? Porque já é um indicador muito ruim. Ou você apresentou mal a sua ideia, né, ou ela não é uma boa ideia do ponto de vista de se transformar num produto, né? Então é isso, na medida em que a pessoa escreve no Centelha, já é um grande passo para fazer o primeiro teste, né, da ideia. Então, assim, escrever no Centelha, olha, vocês têm de graça uma oportunidade fantástica de testar, né, aquela ideia que você estava no bolso há muito tempo, lá no fundo da cabeça, remoendo, e colocá-la no papel e fazer um primeiro teste, né? Nós temos um prazo, dia 25 de outubro, que é o nosso deadline, né, o ponto final aí das inscrições do processo do Centelha. E eu espero que todo mundo aí que está nos assistindo escrevam. Não precisa ser uma ideia, não, pode escrever 5, 10, não tem problema. O negócio é escrever uma ideia e você começar a centelha do seu futuro negócio promissor. Eu fico assim muito agradecido, muito honrado. Nós nos sentimos, o programa Personalidades se sente honrado de poder estar aqui com vocês e poder apresentar esse projeto Centelha para o Estado do Espírito Santo. Nós não estamos só no Estado do Espírito Santo, nós estamos em vários outros estados, porque nós temos gente no país inteiro assistindo o programa Personalidades. E a gente fica muito feliz. Eu quero agradecer a essa equipe. Dr. Dênio, muito obrigado vocês que estão aqui conosco, muito obrigado você que durante esse tempo esteve conosco assistindo o programa Personalidades. Não perca tudo aquilo que vamos postar a respeito do Projeto Centelha essa semana. Ficamos por aqui e até a próxima. Posso fazer mais um comercial? Pode sim. Posso, então tá bom. Qualquer dúvida, nosso site da FAPES, procurem lá. E atenção, nós teremos muitos outros editais, né, com dinheiro, bastante dinheiro, para aqueles que querem inovar. Então vocês prestem atenção que até o final deste ano, no início do próximo ano, vamos estar lançando uma série grande de editais. Muitos milhões para as pessoas que querem inovar. Uma boa força para todos aqueles que querem, nesse momento tão difícil do país, a economia parada, a economia que está tão difícil, poder inovar e chegar a algum lugar. Muito obrigado, fique conosco em nossas redes sociais. Portal de Negócios es.com.br. Estaremos ali esperando por vocês. Um grande abraço. Olá pessoal, eu sou a Fernanda da Fundação CERT e nesse vídeo nós vamos apresentar como funciona o Programa Centelha. O Programa Centelha é um programa de incentivo ao empreendedorismo inovador que vai te ajudar a transformar as suas ideias em um negócio de sucesso. Para isso, o programa vai oferecer recursos financeiros na forma de subvenção econômica, que é um recurso que você não precisa devolver, é para aplicar no seu projeto mesmo, capacitações, uma série de vídeos que você vai encontrar aqui para te ajudar a desenvolver o seu projeto e acesso a parceiros, que também vão te ajudar nessa caminhada. O processo de seleção do Programa Centelha é dividido em 3 fases principais. Na primeira fase é bem simples, você vai submeter o seu projeto respondendo a 4 perguntas principais. Qual que é o problema que você quer resolver? Qual que é a solução que você vai propor para isso? Qual que é o diferencial perto do que já existe no mercado? Então não precisa ser uma inovação radical, pode ser uma melhoria de algo que já existe. E por fim, quem é a equipe que vai desenvolver esse projeto? Cada ideia é avaliada por 2 especialistas, com competências técnicas e de mercado e que recebem uma série de capacitações para o alinhamento de critérios e para garantir a qualidade das avaliações. Na segunda fase, você vai desenvolver o projeto de empreendimento, que é um detalhamento um pouco maior daquela fase 1 que você submeteu. Na fase 2, as ideias são novamente avaliadas por 2 especialistas e as que tiverem maior nota passam para a terceira e última fase. Na fase 3, você vai desenvolver o seu projeto de fomento, ou seja, se você for aprovado no programa, o que você vai fazer com os recursos financeiros e como vai desenvolver o seu projeto.
Os projetos são novamente avaliados por 2 especialistas e, ao final, todos os projetos aprovados vão ter um período para constituir a sua empresa. Para participar do programa, você não precisa ter uma empresa constituída, um CNPJ. Pode ser uma pessoa física mesmo e, caso você seja aprovado lá no final, vai ter aí um período de 2 meses para você fazer toda essa formalização. Os projetos aprovados passam então para a fase de pré-incubação. Na fase de pré-incubação, você vai estar com dinheiro em conta e vai receber uma série de capacitações para desenvolver o seu negócio. O primeiro passo para você participar do Programa Centelha é acessar o nosso site, programacentelha.com.br, e selecionar o seu estado. Se o seu estado não está participando dessa primeira edição, não tem problema. Todos os vídeos de capacitação vão estar disponíveis para os empreendedores de todo o Brasil para te ajudar a desenvolver a ideia e aproveitar outras oportunidades. A principal dica é você ler atentamente o edital. No edital tem todas as regras e em cada estado as regras mudam um pouquinho, então é importante você ler atentamente esse documento para ficar preparado e submeter um bom projeto. Fique de olho no prazo de inscrições aí da sua região e não fique de fora. No próximo vídeo nós vamos apresentar o passo a passo para você cadastrar um usuário e submeter a sua ideia no Programa Centelha. Obrigada!